A versão que eu possuo aqui diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O rebanho era de quem? E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. O monte era de quem? Somente até aí. Feche seus olhos. Deus, estamos, ó Pai amado, para continuar te adorando, Senhor. Só que a nossa adoração vai ser dedicada agora prestando atenção e se atentando àquilo que o Senhor tem. Pai amado, porque nós já te podemos te adorar, ó Pai amado, com louvores. Te adoramos, ó Pai amado, entregando a nossa oferta e o nosso dízimo. E agora nós continuaremos te adorar, ó Pai, prestando atenção, ó Pai amado, em tudo aquilo que o Senhor tem a falar. Por isso, Senhor, fale, Deus amado, com a tua igreja, que a sua palavra venha para produzir o resultado para o qual o Senhor a enviou. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Os nossos visitantes são as crianças que entraram ou tem? São, né? São. Então depois aí, a gente tem 3 crianças aí nos visitando. Glória a Deus por isso. Pode trazer, obrigado. Pode trazer as crianças, irmãos, que nós temos ensinado, e é um prazer poder investir tudo que nós podemos investir na vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Nós iniciamos a leitura falando de Moisés. E o interessante é que a Bíblia fala aqui de uma etapa importante na vida de Moisés. Moisés já havia vivido algumas etapas da sua vida, e quando ele chega nessa terceira etapa, né, que pode ser, né, que se você separar os 120 anos que esse homem viveu, foi instituído de 3 etapas. A Bíblia ensina que ele saiu levando algo que não era seu. Ele subiu no monte que não era seu. Mas quando ele chegou nesse monte que pertencia a Deus, levando o rebanho que pertencia ao seu sogro, o Senhor aparece a ele. E a única coisa que Moisés tinha era o que cobria o seu corpo. E quando o Senhor aparece, fala: Moisés, em outras palavras, o que você está não é seu, onde você está não é seu. Mas se você quiser me conhecer, tira o que você tem, tira a sandália dos seus pés. Você pode não ter o que você está cuidando, você pode não ter onde você está pisando, mas você tem algo que está te conduzindo. Então tire, porque agora eu quero se revelar a você. Entenda, a família que você tem, se você entendeu que é Deus que te deu, o filho que você tem, se você entendeu que é Deus que te deu, então deixa que aquele que te deu possa te instruir como conduzir tudo, né? Às vezes nós deixamos o nosso eu sobressair a tudo isso, mas quando Moisés chega aqui, Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa, e é numa terra santa aonde aquele que é santo quer se revelar a você. Moisés teve total desprendimento, tirou a sandália, e ele não se contentou somente em se relacionar com aquela sarça que ardia e não se consumia, mas aquela voz que saía começou a fazer algo dentro de Moisés, que ele estava aberto, ele se permitiu a viver uma nova experiência, e falou: olha, eu tenho experiência de 40 anos no Egito, eu estou com experiência agora de 40 anos conduzindo rebanho, mas se o Senhor tem algo diferente para mim, eu estou disposto a largar toda a minha experiência para receber o que o Senhor tem. E Deus começa a falar com Moisés, e Moisés não se contenta só com aquela voz. Ele falou: eu quero te ver. Deus fala: você não pode, porque se você ver, mas eu vou passar numa fenda, de relance você vai contemplar. Moisés foi conhecido como o quê? O homem amigo de Deus. Quando seus irmãos se levantaram contra ele, falando: porventura Deus só usa Moisés? Deus só fala com Moisés? Deus falava com Arão, Deus falava com Midian, mas com Moisés Deus tinha algo diferente. Os irmãos não entenderam. Meu irmão, entenda uma coisa:
Deus ele te revela, Deus ele te usa, Deus tem coisa especial, mas Deus tem outras coisas para os outros. Entenda o que cada um tem e se contenta com aquilo que você vai saber, que você vai poder desfrutar. Eles não compreenderam, Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Ei, mas aquele que vê todas as coisas se levantou e falou: sabe, eu vou dizer uma coisa, vocês não estão falando de qualquer um, vocês estão falando do meu amigo. Com vocês eu falo através de revelações e de sonhos, mas com esse que vocês estão falando, eu falo face a face, eu falo boca a boca. Na boca dele está a minha palavra, é intimidade. É isso que a Tainá ministrando aqui, que o pastor faz. Parece ruim, parece ser duro, tem que quebrar as pernas da ovelha, porque a ovelha ela é muito fácil de ser levada. A ovelha pode ser confundida por muitas vozes. E tem até um louvor hoje, né, que está fazendo sucesso, e fala: como que é o louvor que não pode deixar de ouvir voz? Como que é? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Mas como que eu vou calar todas as vozes? Entendendo quem eu sou separado, eu sou lavado. Tem corintiano aqui? Tem corintiano aqui? Ó, tem palmeirense aqui? Ó, tem São Paulino aqui? Olha que beleza, né? O São Paulino canta o hino do Corinthians? Por que não canta? Hã? É porque é feio? Hã? É porque é rival? O palmeirense canta o hino do São Paulo? O palmeirense canta o hino do Corinthians? Por quê? Porque são rival? Fala: não, eu não canto. Por quê? Porque eu sou fiel. Eu sou fiel ao... E nós somos assim com Deus, nós somos. Por isso que na minha casa não tem música do mundo, porque eu sou fiel a Deus, amém? Por isso que no meu carro não tem música do mundo, porque eu sou fiel a Deus, amém? Você percebeu que nós somos fiel com o time que nós, mas não somos fiel com Deus, porque achamos que é normal ter coisa que não pertence ao Senhor. Assistimos coisas que não agradam ao Senhor. Ontem foi ministrado aqui sobre esse local. Se você não esteve, vai assistir lá. Iniciou falando da importância de nós estarmos, e até falou assim, né? Como foi assim? Fala que os que são humilhados são exaltados, não é isso? Porque a Bíblia não nos ensina isso, igreja. Não ensina não. A Bíblia não ensina que os humilhados serão exaltados, não. A Bíblia ensina que aquele que se humilha, Estevão se humilhou. Estevão viu os céus abertos. Ele podia bater no peito e falar: eu estou vendo o que vocês não estão vendo. Mas ele se humilhou. Ele se prostrou diante de Deus. É aquele que se humilha. E se humilhar às vezes é você estender a mão para aquele que te persegue, para aquele que te afronta, para aquele que caluniou a sua vida. Mas nós falamos que somos fiéis ao Senhor, e às vezes achamos natural ter coisas que não pertencem ao Senhor. Nos relacionamos com muita facilidade. Eu ouço no meu carro, porque é um som que eu gosto. Não tem nada a ver. É música popular brasileira, não tem nada a ver, irmão. Lógico que não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que você assiste, não tem nada a ver o que você ouve. Mas você está deixando brechas entrar, porque você fala que é fiel àquele que você mistura com adoração. Só que com o nosso time, fala para um palmeirense vestir uma camisa do São Paulo, às vezes, mesmo que dá dinheiro, ele não veste. Eu fui entrar numa casa de um São Paulino, tinha um tapete verde assim. Ele falou: sabe por que está aqui na frente? Porque eu gosto de pisar para entrar. Mas às vezes nós não temos essa fidelidade com o nosso Deus, porque Deus nos entende. Ele entende, lógico que entende. Agora, quanto que nós vamos entender a Deus? Este homem que viveu essa experiência tem uma história que se inicia no livro do Êxodo, quando fala que a sua mãe e o seu pai pertenciam a uma tribo. Que tribo que eles pertenciam? A tribo de Levi. Esse mês nós comemoramos o dia das mães. Hoje é o último domingo, né? Do mês, né? Porque domingo que vem já vai ser o primeiro, é isso? Ou não ainda? Tem mais um domingo. Então,
nesse mês das mães eu quero falar dessa mãe que pertencia à tribo de Levi. A tribo de Levi que não tinha herança restituída, mas que a sua herança era o... E nós pertencemos a uma tribo. Os levitas não são os que cantam. Levita é todo aquele que serve. Porque a luz do templo não se apagava, porque os levitas mantinham as luzes acesas. Tem levita aqui, irmãos? Você é levita do Senhor. Não deixe que a luz desse templo se apague. Se você perceber que tem vento soprando, alimente com óleo. E nós aprendemos semana passada que o óleo é a gordura que nós oferecemos ao Senhor. Quando você se deixa queimar, essa gordura se transforma em óleo que mantém a luz acesa. Só que quando essa mulher ousou sonhar, porque ela já tinha filhos, mas ela quis sonhar. Só que uma perseguição se levantou contra o povo de Deus. E Faraó decretou o quê? Será morto todo o menino que nascer. Menina não tem problema. Por que ele não matou a menina? Por que Faraó quis somente matar os meninos? Sabe por quê? Porque a estratégia do inimigo é acabar com a nossa herança, é acabar com a nossa genealogia, é acabar com o nosso princípio. Porque naquele tempo era através dos homens que eram passados. Por isso que as filhas de Zelofeade foram interceder, porque elas não tinham direito. Mas mesmo tendo direito, elas intercederam e elas conseguiram reverter uma lei que existia naquele tempo. E nós questionamos, mas entenda, a lei é boa. Paulo fala, a lei é boa, porque se não fosse a lei, nós não conseguiríamos identificar o pecado. Mas toda a lei ela foi cumprida em Cristo. Só que foi uma lei estabelecida a todo homem. Por que não a mulher? Porque se matasse todos os homens e as mulheres não tivessem com quem casar, elas teriam a obrigação de se relacionar com quem? Com os egípcios. E se as mulheres da tribo de Levi se relacionarem com os egípcios, estariam tendo mistura. E Deus, ele tem um povo separado, Deus tem um povo escolhido, Deus tem um povo santo, é um sacerdócio real, que não pode haver mistura. Por isso que nós falamos da fidelidade que nós temos com o nosso time, que gostamos e muitas vezes não temos com Deus, que dizemos que o adoramos. Porque tem mistura. E a mistura acaba corroendo os princípios. Mas essa mulher ousou sonhar. Enquanto muitos talvez deixaram de gerar, ela resolveu gerar Ana. E quando foi declarado, ela continuou gerando. E quando nasceu, talvez era a expectativa, as parteiras foram fazer o parto. De repente, está lá, que era o pai do lado de fora, esperando a expectativa. E agora, o que vai nascer? Se nasceu uma menina naquele tempo, não tinha ultrassom, não dava para saber o sexo antes do tempo. E quando nasceu, ouviu-se um choro muito baixinho, ele correu para ver. O menino falou, e agora? Nós já falamos algumas vezes que o mundo jaz no... Mas a grande questão não é onde o mundo jaz. A grande questão é como está a nossa casa. Porque Joquebede fechou a sua tenda. E dentro da tenda, ela não somente deu a luz ao seu filho, mas ela alimentou o seu filho. Enquanto ninguém sabia, o menino estava sendo alimentado. Nem nome tinha, mas o menino estava sendo alimentado. Tinha uma sentença de morte, mas o menino continuava sendo alimentado. E aquilo que tinha sentença de morte, aquilo que não tinha nome reconhecido, por isso está sendo alimentado. O que aconteceu com ele? Ele foi se desenvolvendo. A pergunta é: qual o alimento que está tendo sobre a nossa mesa? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Tuca. Mas qual o alimento que está tendo dentro da nossa tenda? Porque não importa o decreto que foi falado fora. Fora, talvez você já ouviu falar: o seu filho não tem mais jeito.
Agora a questão é: qual o alimento que está dentro da sua tenda? Porque ninguém viu o menino crescendo, mas ele estava sendo alimentado. E porque ele estava sendo alimentado, ele estava se desenvolvendo. Passou 30 dias, o menino cresceu, conseguia tampar para o choro não sair. Não foi fácil, eu imagino, para Joquebede. As mães sabem, é fácil fazer uma criança não chorar alto, mas não podia, porque se chorasse, elas iam saber: tem criança, vamos ver o que tem lá dentro. As parteiras não comunicaram, não fizeram, porque qual que era a sentença? Era matar os meninos, sim ou não? Todo mundo sabe da história. A história era: vai matar o menino. De que maneira vai matar? Pega o menino e joga no rio Nilo. Por que joga no rio Nilo? Porque, segundo os estudiosos, o rio Nilo tinha muito crocodilo. Então, se a criança não morresse na queda, crocodilo. É que eu tenho a língua expressa, então expressa, mas é crocodilo. Se a criança não morresse na queda, morreria comido. A sentença de morte era ser jogado a sentença de morte era jogar as crianças no rio Nilo. Tem nome, porque não é qualquer rio, é no Nilo, porque tem crocodilo. Porque se não morrer na queda, morre comido. Só que ela continuou alimentando o seu filho dentro da... Existe um ditado popular que diz que nós criamos o nosso filho para o mundo, não é isso? Mas na realidade nós não criamos nosso filho para o mundo, irmãos. Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Porque não tem como você colocar o seu filho numa redoma, nem você colocar numa terra, ou numa escola cristã. Ele pode não ser, ele pode estar livre do que a ideologia está sendo influenciada dentro das escolas, onde o governo está aí. Mas mesmo assim ela tem contato com o mundo, então ela está sujeita às coisas do mundo. Então, se você não preparar as crianças, elas podem vir a se corromper. Mesmo nós cuidando, pode vir a se corromper. Mas e aí, pastor? Eu cuidei, eu ensinei, eu preparei, e mesmo assim se contaminou com o mundo. E agora? Eu acredito no alimento que eu dei. Eu vivo isso na minha casa. Eu acredito no alimento que eu dei. O que eu vejo hoje não é o que eu ensinei, mas eu acredito no alimento que eu dei. Porque a Bíblia fala que quando você instrui a criança no caminho que elas devem andar, quando ela crescer, não vai se esquecer dele. Pode viver, vai chegar uma hora que vai voltar, porque eu sei o alimento que foi dado dentro da minha casa. Porque tem situação que você consegue controlar, mas chega uma hora que não dá mais. Joquebede chegou um tempo que não deu mais. 60 dias, o menino cresceu, o choro foi abafado, mas aquele que cresceu já estava difícil para ser guardado. 90 dias, e agora ela percebeu, ela falou: eu não tenho mais como cuidar. Fugiu do controle das minhas. Só que ela pertencia à tribo. Joquebede pertencia a qual tribo? A tribo de Levi. Joquebede pertencia a qual tribo? Qual é a herança da tribo de Levi? O Senhor. Todas as tribos teve porções de terra. Brigaram para querer ficar perto do rio, porque a tribo de Levi tinha herança, era o Senhor. Sabe o que Joquebede fez? Ela falou: enquanto eu consigo, eu vou fazer o meu melhor. E quando eu não posso, eu vou entregar naqueles que eu... 90 dias passou, não dá mais para guardar o menino. O que Joquebede fez? Fez um cesto. Ela fez um cesto. Cadê? Onde que está Jesus? No capítulo 2. Fez um cesto. E o cesto era de junco. Sabe uma das coisas que é feito, que se usa o junco? O nome de papiro. Sabe o que é papiro? Era onde era escrita as leis, onde foram escritas as leis. Teve no antigo mundo, teve uma grande biblioteca
que até hoje fala que é a Biblioteca de Alexandria, não é isso? Porque era o conteúdo de todas as informações, era ali no Egito. E qual que era o material que era utilizado para escrever nos livros? Papiro, que vinha do junco. Entenda esse raciocínio. Então ela faz uma cesta com junco. E qual era a condenação dos meninos? Morte como? Joquebede pega o seu filho, faz um cesto de betuma ele por dentro e por fora, coloca ele dentro do cesto e ela põe o filho onde? Mas meu Deus, a sentença de morte qual que era? Tinha crocodilo no rio ou não tinha? E o cesto iria proteger o menino? Não, só que o cesto é de junco. Junco é utilizado para conter palavra. Onde foram escritas todas as leis? Em papiro. Onde Deus usou para escrever as instruções? No papiro. Ela já estava falando: olha, fugiu da minhas controle, mas eu vou revestir ele, porque uma nova história quem escreve não sou eu. A história do meu filho, enquanto eu alimentei, foi eu que cuidei, foi eu que alimentei. Quando eu não pude mais, eu vou revestir ele com algo que quem vai escrever a história é Deus. Ei, os nossos filhos, eles vão estar expostos no mundo, mas se nós revestimos ele com aquilo que pode conter a palavra, ele não vai ser atingido, ele vai estar protegido. Mas aí, protegeu o menino, não entrava água, mas ainda ele estava em risco, porque ele estava no... Só que ela fala para a filha, Miriam, fica na borda, fica olhando, porque eu sei que ele não vai ficar onde está. Eu não posso mais, eu não controlo o rio. No rio tem crocodilo. E ela jogou o filho no rio? Sim ou não? Sim ou não? Não. Faraó mandou jogar. Ela colocou. Não colocou no rio, colocou na beira do rio. E por que ela colocou o filho na beira do rio? O crocodilo não ia na beira do rio? Mas então qual era a proteção que existia na beira do rio? Fala junco. A Bíblia fala que ela colocou o cesto feito de junco em meio aos juncos, porque ela sabia que o que revestiu o menino protegia, e o que estava em volta seria também, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Quando ela confiou no Senhor, ela mostrou temor ao Senhor. Ela falou: Deus, eu não sei o que vai ser, o que eu sei de uma coisa, eu tenho uma herança que é o Senhor. O meu filho foi gerado e alimentado segundo os teus preceitos. Ele não entende ainda, mas aqui em casa tem verdade. Ele pode não entender, mas em casa não houve música do mundo. Ele pode não entender, mas em casa não tem mistura de adoração. Em casa nós adoramos o único Deus, porque é um Deus que ele não divide a glória dele com ninguém. É um Deus que é ciumento, que ele não quer que nós servamos a dois senhores. Por isso que depois fala: olha, vocês vão ter que escolher. A dois senhores não dá para servir. Escolha agora. Você vai ter que escolher. Nós temos uma escolha. Ela escolheu confiar no Senhor. E quando colocou no junco, em meio aos juncos, junco era onde continha futuramente a palavra. O betume e o junco do cesto não deixou a água entrar, e o junco que estava ao redor continuou protegendo, mas não permitiu que ele ficasse na maneira onde ele estava, porque ele tinha que chegar onde Deus estava. Ela sabia o que Deus tinha preparado para o menino, mas Deus já tinha tudo preparado. E o menino foi para perto de onde a filha de Faraó estava tomando banho. As servas de Faraó ouviram, mas quem viu o menino resolveu adotar? A filha. E foi ela que deu o nome.
Ela não gerou, mas ela deu o nome. Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Qual o nome que estão dando naquilo que você gerou? Qual o nome que estão dando naquilo que você gerou? Você gerou a sua família? Porque você, através da relação do seu esposo, você gerou seu filho. Tem uma família constituída, amém? Então uma família está sendo gerada por você, mulher. Você não gerou o seu marido, mas você junto com ele está constituindo uma família. A pergunta é: qual o nome que estão dando para a sua família? Porque se você sabe quem foi que gerou, pode dar o nome que for. Pode dar o que for. É sua. Deus confiou a você. Deus confiou no seu ventre. Deus fez desenvolver no seu ventre. Então aquilo que Ele fez desenvolver não será perdido. Moisés foi dado o nome tirado das águas. Moisés foi criado em meio ao Egito, mas chegou um tempo que uma essência dentro dele, ele não entendia, mas algo foi dentro dele. Na tenda da sua mãe, algo dentro dele foi enxertado. Tinha DNA, mas tinha palavras. Tinha DNA, porque a instrução dos judeus é de boca a boca. Eu acredito que os pais falavam das leis, ensinavam mesmo, talvez conversando entre eles, mas a criança ouvia, alguma coisa estava sendo ouvida. Ei, quando você entende uma essência que existe, no momento certo o Senhor vai fazer brotar. Todo mundo falou: Moisés já acabou, mas no momento certo, aquilo que pensou que tinha acabado, Deus escolheu para ser um grande libertador. Não deixe que ninguém dê nome o que é seu. E não tem mais jeito. Você fala: tem, e vai ser servo do Senhor. Vai ser restaurado, porque eu creio. Ah, mas tudo que está mostrando, eu não vou pelo que está mostrando, eu vou porque eu creio. É herança. É herança. Não deixe que ninguém tome posse daquilo que é seu. Não deixe as pessoas dar nome àquilo que Deus te deu. E se dá nome àquilo que Deus te deu, você sabe a essência. E se você sabe a sua essência, você confia naquele a quem você serve. E quando você confia, é fé. E quando a fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, é suficiente para desenvolver uma grande árvore. Nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui somente para isso. Para falar: se você revestir aquilo que você gerou com aquilo que contém a palavra do Senhor, porque os papiros foram onde foi instituída essa Bíblia, os primeiros livros. O Pentateuco foi no papiro. A história do povo iniciou. Reveste o seu filho. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falou: muitos falam que quando a criança nasce, ela é uma folha em branco. Ela é uma folha em branco que já tem uma história. Ela ainda pode não ter sido escrita, mas já tem uma história. Porque a Bíblia fala que todos os dias da nossa vida já está relatado. E talvez hoje a gente não vê porque nós não estamos envolvendo aquilo que é nosso com aquilo que Deus vai escrever a história. Dentro de um cesto continha quem seria usado, mas o cesto foi usado futuramente para ser escrito. Quando Jesus foi iniciar o seu ministério, o que aconteceu com Jesus? Foi levado ao deserto, não foi? Foi sim ou não? Nós cantamos situações aqui. Qual foi o primeiro cântico que nós cantamos da harpa? A face adorada de Jesus verei. Depois tem um cântico que a gente falou que até foi ministrado. Mesmo que passe por situações difíceis, eu continuo. Jesus foi levado ao deserto. Com o propósito de quê? Com o propósito de quê? Ser tentado pelo diabo, sim ou não? Então Jesus foi levado ao deserto com o propósito. Qual o propósito? De ser tentado. E qual foi a primeira tentação? Você lembra? Então eu vou falar. Já falou: está com fome?
Eu estou. Então transforme essa pedra em pão. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Não. Isso faz parte. Mas não começou assim. Mateus, deixa eu ver aqui, eu anotei. Mateus capítulo 4. E Jesus respondeu, disse o quê? Ele disse o quê? Para ele expressar, ele falou: está escrito. Está escrito onde? No papiro. Porque toda a história talvez começou que não tinha forma. O junco ninguém sabia, mas Jesus falou: está escrito. Importa a essência, mas tem que saber onde foi escrito. Onde você está escrevendo, onde você está permitindo que seja escrito a história da sua vida, onde você está permitindo que seja escrito. Pode ser que você foi gerado dentro de uma família que não tinha princípios. Ei, não tinha princípios, você foi gerado, mas você não foi criado. Você foi criado nos céus. E a Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele não pega só aqueles que nascem dentro de uma casa onde muitos falam: ai, eu nasci num berço evangélico. Talvez você nasceu numa família totalmente destruída, e quem olhava falava: não vai chegar a lugar algum, porque o pai é perdido, a mãe não tem esperança. Mas olha você aqui, olha você aí, Deus mudando todas as coisas, porque o mundo fala uma coisa, mas Deus falou: eu te escolhi. E se hoje você está aqui, se hoje você está aí, Ele está falando: eu te separei, eu te chamei para uma nação santa. Por quê? Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. E qual foi as últimas palavras que Jesus expressou? Se você não sabe, mais de 300 leis se cumpriu em Jesus. E quando João Batista o apresentou, você pode ficar sobre seus pés? E quando João Batista o apresentou, ele falou: eis aí, quem? O Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Porque até então o cordeiro cobria pecado. Até então todo ano tinha que ter sacrifício de cordeiro. Mas quando ele fala: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava se referenciando a tantas coisas, inclusive Isaías, que tantas coisas escreveu. Porque é esta palavra que precisa direcionar a nossa vida, porque ela contém, e o que tem aqui, ela fala quem eu sou, ela fala o que eu posso. E quando nós confiamos no que ela diz, o que está escrito, porque uma das últimas palavras de Jesus foi qual? Está. O que isso estava dizendo? Tetelestai. O que significava isso? Uma nota, uma cobrança, uma dívida foi paga, e escrito está. O pecado entrou no mundo onde? No jardim, sim ou não? Quando Jesus, ou quando Deus, questionando a eles, falou: mas por que vocês erraram? Qual foi a justificativa deles? A serpente. Aí, qual foi a condenação para a serpente? Depois foi falar do que? A serpente condenou, mas quem levou? Foi Eva. Qual foi a sentença para Eva? Qual foi a sentença para Eva? E qual foi a sentença do homem? Qual foi a sentença do homem? Não, a sentença do homem foi a terra, porque ele falou: maldito será a terra,
porque de espinho você vai colher. Maldito se tornou a... Só que o cordeiro, antes de ser crucificado, já no Getsemane, o seu suor se transformou em sangue e caiu na... A gente acha que não é nada, mas Deus já estava curando a terra. Deus já estava curando a terra, porque o mundo é o sistema, a terra já foi curada. O mundo é o sistema que rege, mas a terra já foi curada. A cada gota, cada pedaço da carne que Jesus, porque quando os espinhos batiam, que estavam lá no chicote, batiam, arrancavam um pedaço de carne, e essa carne, alguns talvez caíram sobre a terra. Na via cruz, quando Jesus percorreu aquela via levando o madeiro, o seu sangue caiu porque precisava ser curado algo que havia sido amaldiçoado. Por isso a terra é bendita. O mundo está funcionando num sistema que nós estamos no mundo, mas não podemos nos envolver com ele. Os nossos pés pisam numa terra que não é amaldiçoada, porque ela já foi. Não deixe que alguém amaldiçoa aquilo que Deus já abençoou. É terra boa. Você é terra boa. A sua família é terra boa. O seu filho é terra boa. O seu marido pode ser, mas é terra boa. Declara isso, não deixa que os outros dê nome. Porque na cruz, quando diz está consumado, consumou tudo. Todo o pecado foi consumado. Por quê? Porque tudo que precisava ser feito já havia sido feito. Até a terra foi curada. E nessa manhã Deus nos trouxe aqui só para dizer: a terra foi curada. Você é abençoado. Se você deixar se envolver com a palavra vai te proteger, a palavra vai te direcionar, a palavra vai acampar ao seu redor, porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então você pode preparar o seu filho para o mundo, mas não jogue ele no mar, não jogue ele no rio, põe na margem, porque na margem tem junco. Junco foi utilizado para escrever a história, e Deus está falando nessa manhã: eu tenho uma história que vai ser escrita se você acreditar, que será escrita se você assim permitir. Você entende isso que o Senhor está falando com você nessa manhã? Então feche seus olhos. Deus, eu quero orar por cada vida nessa manhã, Senhor. Muitas histórias se encontram aqui, algumas estão em casa, Senhor. Pai amado, mas o importante é que nós entendemos que o que nos guia é a Tua palavra, Senhor. Pai, a história desse homem iniciou quando o Senhor o chamou. Não, a história iniciou na gestação da sua mãe, que resolveu sonhar. Ela sonhou e criou enquanto ela pôde, porque quando fugiu do seu controle, ela confiou aos seus cuidados. E confiando aos seus cuidados não foi de qualquer maneira. Ela revestiu o que ela tinha com junco. Ela colocou no rio onde tinha inimigo, mas o junco protegeu. A água não entrou e o junco não permitiu. É assim, Senhor, nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a todo tipo de corrupção, Senhor, seja ela financeira, seja ela física, Senhor, porque muitos estamos aí, Senhor Deus amado, estamos sujeitos, ó Pai, mas nos revista com Teu sangue, Senhor. Jesus, Paulo escrevendo à igreja de Efésios, ele fala que para nós sermos protegidos, precisamos nos revestir com a armadura. Jesus, nos reveste esta manhã, Deus amado, para que as ciladas que o inimigo venha armar contra nós neste mundo não venham nos atingir, Senhor. Ai, meu Pai amado, que a Tua palavra venha estar, Pai amado, não somente, ó Deus amado, ó Pai amado, nos revestindo, mas tomando conta da nossa mente, Pai. É o capacete da nossa salvação, Senhor. Pai amado, que nenhuma palavra que foi direcionada, Deus amado, venha prevar
prevalecer, Deus. E se porventura da nossa boca saiu palavras de maldição para os nossos filhos, para o nosso casamento, para o nosso cônjuge, nesta manhã, Senhor, nós repreendemos, ó Pai amado, quebramos, desfazemos todas essas palavras contrárias, Senhor. Tudo aquilo que foi feito, falado, que é contra a tua vontade, Senhor. Nós, ó Pai amado, somos teus filhos. Nós pertencemos, ó Pai amado, ao povo que o Senhor separou e escolheu. Nós queremos ser regidos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E que nesta manhã, Senhor Deus amado, o Senhor venha nos revestir com toda esta verdade, Pai, lançando fora, tira os comichões dos nossos ouvidos, Senhor, que muitas vezes impede de nós entendermos tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que ao sairmos dessa manhã daqui, saiamos revestidos pela tua palavra, de possamos viver a tua vontade, seguindo a tua palavra, que é luz para o nosso caminho, seguindo a tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra venha ser o nosso guia, que essa palavra seja o nosso alimento, que essa palavra seja o nosso sustento, que essa palavra venha blindar a nossa mente, que nossa mente não venha ser contaminada com nenhum pensamento, que não venha ser os seus. Nós somos escolhidos para o louvor da tua glória. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor, a nossa família é o celeiro do Senhor. Nós somos os teus filhos. Nós vamos proclamar a sua verdade sobre essa terra. Reveste-nos com autoridade, reveste-nos com discernimento. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal e declaramos que a tua palavra vai prevalecer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você que recebe essa palavra, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso.